Olá, associados da Sicredi! Hoje eu vou apresentar para vocês uma previsão climática, ou seja, uma previsão de chuva e de temperatura de maneira mais estendida, com previsão através de mapas e gráficos até o fim do ano. É claro que com maior detalhamento para a região de Campestre da Serra. Mas antes de eu falar da chuva e da temperatura, precisamos olhar primeiramente para o Oceano Pacífico, que é o maior oceano da Terra. Então, se ele fica mais quente, no caso de um El Niño, ou mais frio, no caso do Laninha, ele vai interferir sim no comportamento da atmosfera, inclusive aqui no Brasil. Neste momento, estamos vivenciando o fenômeno Laninha, aliás, desde 2020. E agora, nesse trimestre, estamos com um fenômeno bastante significativo e trazendo, é claro, muitas consequências. Uma delas é a chuva em excesso no Nordeste do Brasil. No decorrer dos próximos trimestres, a atuação do Laninha deve continuar, porém deve perder um pouco a intensidade. De qualquer forma, na maioria dos trimestres, pelo menos até o nosso verão, a influência vai ser do fenômeno Laninha. Às vezes de forma mais branda. Até em alguns momentos teremos uma neutralidade, não teremos um Laninha muito bem configurado como está previsto aqui no nosso verão. De qualquer forma, mesmo que a gente tenha uma neutralidade, ela vai ter o viés negativo, ou seja, ela em alguns momentos vai ter sintomas de Laninha. Então vamos sentir ainda os efeitos da fase fria do Oceano Pacífico. E olhando com mais detalhes para esse gráfico aqui, a gente vê esses pontinhos em vermelho, essas barrinhas vermelhas, elas indicam a probabilidade do fenômeno El Niño. Então a gente vê que é bem pequena a probabilidade. Não deve de uma hora para outra virar El Niño. Então a gente segue sim com o Oceano Pacífico em sua fase fria, pelo menos até o nosso verão, ou seja, com o fenômeno Laninha atuando, mesmo que seja de forma mais branda em alguns momentos. Agora sim, vamos à previsão de chuva e depois com mais detalhamento também a previsão de temperatura. Primeiro eu vou mostrar esse mapa aqui, que ele mostra a previsão de anomalia de chuva para julho, agosto e setembro, indicando ainda essa chuva acima da média na faixa leste do Nordeste. Isso aqui é uma assinatura bem clara do fenômeno Laninha. Outra assinatura muito clara do Laninha: chuva abaixo da média no centro e sul do Brasil, em especial na região sul do país. Isso não vai ser uma regra. Já já eu vou mostrar os gráficos de chuva com mais detalhamento para a região de Campestre da Serra e a gente vai ver que em julho a chuva vai até ficar acima da média. Só que para o restante do trimestre, aliás, até para o restante do ano, a chuva não deve atingir a média histórica. Já já a gente olha com mais detalhes. Bom, ainda em relação a esse mapa do trimestre, né? A chuva não deve atingir a média histórica até setembro, pelo menos, e por causa desses períodos de tempo mais firme entre uma chuva e outra, principalmente a partir do mês de agosto, a temperatura pode ficar acima da média na maior parte da região sul do Brasil. Isso não quer dizer um inverno quente, apenas quer dizer que o inverno não vai ser rigoroso. De vez em quando, é claro que a gente vai ter incursão de ar frio de forma mais continental e por isso a temperatura deve cair de maneira mais significativa, porque como que funciona no Laninha em relação ao frio? O Laninha, ele costuma aumentar o número de frentes frias que chegam no sul do país. Mas o mesmo Laninha também desvia essas frentes frias rapidamente para alto mar. Muitas vezes elas avançam de maneira mais costeira. E aí as massas de ar polar que acompanham essas frentes frias, elas também acabam passando de forma mais costeira e não tem tanta força para derrubar a temperatura. Agora, vez ou outra, essas frentes frias serão mais continentais, as massas de ar polar também, ou seja, vão avançar mais pelo continente e, portanto, terão mais força para derrubar a temperatura. Já já eu vou mostrar os gráficos com a previsão de queda mais acentuada na temperatura, em especial, é claro, para a região de Campestre da Serra. Vamos começar primeiro pelos gráficos de chuva. Como eu falei, julho poderá se apresentar com chuva acima da média, mas depois disso a chuva deve ficar abaixo da média. Não significa ausência, teremos até bons acumulados de chuva, só que a gente deve ficar atento à distribuição dessa chuva e a quantidade total, que também não vai atingir a média histórica até o fim do ano. E ainda tem uma possibilidade de gear até o final de setembro. Não é nada muito forte, mas é algo que merece atenção. Já já eu mostro esses gráficos de temperatura. Primeiro vamos
vamos falar da chuva. Nesses próximos dias, olha só, como a chuva acontece de maneira bem mais fraca em relação às últimas semanas. Tem uma frente fria que já está se afastando, depois no fim de semana pode acontecer alguma variação de nebulosidade, mas se vier uma chuva, olha, no máximo 6 milímetros agora no fim de semana. Diretamente aqui para o mês de julho, a gente tem praticamente uma primeira quinzena sem previsão de chuva, só variação de nebulosidade, chuva fraca, um pontinho aqui, outro ali. Inclusive, essa condição agora acaba favorecendo até o andamento do plantio da semeadura das culturas de inverno nas áreas mais ao norte do Rio Grande do Sul, algo que estava bem prejudicado pela frequência de chuva. Agora a gente vai ter um espaçamento maior de tempo firme para isso. Na segunda quinzena, quem estará de volta é a chuva, e olha só o acumulado, quase 290 milímetros, tá? Então é por causa dessa grande quantidade de chuva na segunda quinzena de julho que a gente vai ter a chuva acima da média. Só que quando a gente vai para agosto, a chuva diminui, não chega a 80 milímetros e ela fica muito mais espaçada. Tem uma chuva forte no começo de agosto, vai abrir uma janela de tempo mais firme. Aí tem uma chuvinha aqui, ó, perto do dia 17, mas que 5 milímetros no máximo. A gente só tem previsão para uma chuva mais significativa por volta do dia 20 aqui de agosto. Então a gente pode contar com 2 episódios mais fortes de chuva. Um no início do mês, no mês de agosto, e outro nos últimos 10 dias. Vai ter uma janela bem grande aqui de tempo firme. E justamente nesse período, a temperatura pode subir durante as tardes, por isso que na média pode ficar acima do normal, do histórico, tá? Para a região. Bom, vamos lá. Agora aqui em setembro, tem quase 120 milímetros, mas uma chuva mal distribuída. Ela acontece praticamente no meio do mês. Antes disso, não dá para contar muito com chuva e depois também não, tá? Tem uma chuva aqui perto do dia 10, depois uma chuva perto do dia 19 e após isso o tempo mais firme. Em outubro, 2 episódios de chuva, 160 milímetros estão previstos, uma chuva no início do mês e outra mais forte entre os dias 13 e 17. É claro que esse aqui é um gráfico para outubro, ou seja, é uma previsão mais estendida. Então a gente precisa olhar para esse gráfico como uma tendência, tá? Eu não posso chegar aqui e falar que no dia 17 vai chover 28, 29 milímetros, mas o que eu posso dizer é que tem previsão para um acumulado em torno de 150, 160 milímetros, dividido em 2 episódios de chuva, um no começo e outro em meados do mês de outubro. E parece que uma segunda quinzena aí com tempo mais firme. Em novembro são 150 milímetros e eu dividiria ao meio essa condição, tá? A primeira metade com chuva e a segunda metade do mês praticamente sem chuva, também olhando como uma forma de tendência. Pode chover um pouco menos, um pouco mais, mas o que a gente deve olhar é que a tendência para o mês de novembro é de chuva na primeira metade do mês e a ausência dela, não totalmente, mas pelo menos uma redução da chuva na segunda quinzena. Atenção com essa previsão aqui, porque quando a gente entra em dezembro, boa parte do mês de dezembro, pelo menos de acordo com as últimas atualizações, está se mostrando com tempo firme. Só tem previsão de chuva de novo, olha lá, perto do Natal, lá por volta do dia 25, quase 70 milímetros. Antes disso, sem chuva, e como eu falei, atenção aqui, ó, porque na segunda quinzena de novembro a chuva já começa a falhar. Então é algo para a gente ter bastante atenção, por causa dessa redução da chuva na segunda quinzena de novembro e a ausência, pelo menos por enquanto, de chuva em boa parte do mês de dezembro. Sem dúvida, isso é um efeito, sim, do fenômeno Laninha. Agora vamos falar de temperatura para a gente ficar de olho nas próximas ondas de frio, começando pelo mês de julho, onde esse gráfico indica uma queda mais acentuada na temperatura nos últimos 10 dias do mês de julho, tá? Por enquanto, a previsão é de 1 grau no dia 26 de julho. Primeiro vai vir aquela chuva volumosa e depois daquela chuva volumosa de julho, aí a temperatura cai. Essa chuva volumosa, ela até já é um sinal de que trata-se de uma frente fria mais continental. E aí a massa de ar polar que vai acompanhar o sistema também vai ser mais continental e vai ter força para derrubar a temperatura, favorecendo aí uma mínima de 1 grau por volta do dia 26 de julho. Quando a gente vai para agosto, não tem queda acentuada na temperatura, pelo menos por enquanto, não tem previsão para uma queda que possa provocar geada. Em setembro também não, mas a gente tem aí uma previsão no dia 23 de setembro, ou seja, mais perto do fim do mês, de uma mínima de 5 graus. 5 graus da geada não costuma dar, mas uma previsão de 5 graus de mínima é uma previsão que merece atenção sim.
E fora isso, a gente tem também a influência do fenômeno Laninha. E uma das consequências do fenômeno Laninha, um dos efeitos, é provocar geadas tardias. Então, essa é uma previsão que merece atenção sim, porque existe uma possibilidade para uma queda mais acentuada de temperatura no período dos últimos 10 dias do mês de setembro na região de Campestre da Serra. Tenham todos um ótimo dia e até a próxima!